Bom, agora a gente vai começar o nosso app, né? E como que vai ser a estrutura do nosso app, né? Eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro de tudo, a gente vai colocar uma splash screen, uma logo, embaixo da logo, título e subtítulo. Depois, a gente vai ir para a tela de get, simples, tá? Que toda vez que eu clicar em fazer get, ele vai aparecer ali a primeira informação, a primeira tarefa do dia, tá? E aí a gente vai colocar uma navbar também embaixo. Aqui inicialmente a gente tem o get e o delete, mas aí a gente vai aumentando, tá? Quando a gente fazer o post, o put. Beleza? Então a gente tem uma tela inicial que dura 3 segundos e já vai direto para segunda. Terceira tela vai ser uma tela de delete. Vai aparecer todos os dados e eu posso deletar. Tá? E aí, que eu tinha colocado na próxima aula, né? Vai ser a tela put post. A gente vai ter um text field e um botão de enviar dados, tá bom? Quando o usuário digitar em enviar, ele vai alterar a nossa API. Veja que a Capybara aqui já tem as outras funções, né? E aí, a gente tem a tela de put também, que mostra todos os dados, tem um campo de text field, e aí eu tenho um action button também. Então, quando eu escrever alguma coisa e apertar aqui no lapisinho, ele vai alterar o dado. Tá? E aí, posteriormente, a gente joga essa API no servidor remoto, tá bom? Então, o que eu tinha falado lá, né? Em qualquer lugar do mundo, você consegue acessar a API tendo o seu aplicativo instalado. O que faltou aqui, na verdade, na apresentação é só a nossa tela local, que vai ser a nossa última tela, tá? Que é a tela com informações sensíveis, tá? Que fica no celular, independente se tem internet ou não, e fica persistindo o dado, tá? Você pode desligar o celular, liga ele de novo, entrou no app, a informação vai estar lá, beleza? Então, para a gente começar nosso vídeo, não se esqueça, tá? A gente fez no último vídeo lá a nossa API, tá? E o que eu aconselho é você deixar a API rodando. Deixa ela rodando, porque se você precisar fazer uma consulta e ela não estiver rodando, não vai funcionar essa consulta, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela rodando aqui e eu vou criar uma nova janela do VS Code, tá? Se eu apertar Ctrl Shift e N, tá? Eu crio uma nova janela do meu VS Code, beleza? Então, ele já entrou aqui, beleza? Tá carregando. Belezinha? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um projeto em Flutter, tá? E como que é o que eu crio um projeto em Flutter? São alguns passos, tá? Primeiramente, é você baixar a extensão do Flutter e o Dart no seu VS Code. Sem isso, não funciona. Se você não tiver o Flutter baixado lá no SDK, tá? Não se preocupe. Só de você baixar o Flutter e o Dart, ele já vai aparecer uma mensagem aqui para você instalar o Flutter e adicionar o path. Então, só aceitar tudo que ele já instala para você. Tá? Posteriormente, depois eu mostro o caminho de você fazer a instalação bruta, que a gente chama, que é ir lá no site, baixar o SDK do Flutter e colocar na variável de ambiente. Mas só de você entrar no VS Code e instalar as extensões, ele já vai estar pronto para uso. E aí, como que eu faço? Eu clico F1 e aqui já aparece para mim Flutter New Project. Se isso não apareceu, escreve Flutter New Project, tá? Beleza. Eu clico lá em Flutter New Project e eu vou clicar agora em Application. E ele fala assim, beleza, onde você quer colocar a sua pastinha, né? Porque ele gera uma pasta já pronta. Então eu vou colocar na área de trabalho mesmo, tá? Na área de trabalho eu já tinha criado a API que está rodando. E agora eu vou criar o meu app, tá? Aqui é um passo muito importante. Cuidado com o Enter. Não dá Enter agora, espera. Antes da gente dar o nome para o app e realmente dar Enter para criar a pasta, eu venho em configurações. É aquele ícone de configurações aqui do lado. Tá? E duas coisas importantes que a gente tem que mudar. Tá? A organização. Vou colocar aqui com.app tarefas. Beleza? E agora eu posso dar um Enter. Mudei
1 de 2, tá? Falta mais uma coisa para mudar. E o que é organização? Organização é basicamente um link do seu app para comunicar com outras tecnologias, tá? É como se fosse a URL do YouTube, youtube.com, tá? Mas posteriormente a gente vai ver isso. Quando a gente quiser conectar com certos bancos de dados, eles pedem a organização do seu app, tá? E a gente muda a plataforma, tá? Quando a gente faz a instalação do Flutter pela primeira vez, aqui na plataforma vem all, tá? Ou seja, com todas as bibliotecas incluídas, tá? O que a gente vai usar? O Android e o Web, tá? Por que o Web? Porque o Android ele consome muita memória RAM. Então, eu deixo o Android habilitado para eu poder modificar algumas coisas no Android, mas o Web eu também deixo para eu poder emular enquanto o meu PC está com outros aplicativos rodando. Então, eu coloco OK. Voltando aqui nessa tela, eu clico em ESC e agora eu posso dar o nome do meu app, que vai ser App Tarefas, tá? Feito isso, ele já vai criar o seu app, tá? Ó, flutter.create. Ó, ele busca os pacotes. Então, para você programar em Flutter, necessariamente você precisa ter internet no primeiro momento, tá? Para a criação dos pacotes. Dá para rodar offline também, mas dá um trabalho, tá? Então, se der algum erro, dá uma olhadinha lá na sua internet. E aí ele criou, tá? Então, tem várias pastinhas. Dentro da lib é onde realmente a gente começa a programar. Então, a gente tem a main.dart. E dentro da main.dart, a gente tem a void main e um aplicativo já pronto, que começa da linha 7 para baixo. Então, geralmente o que eu faço? Da linha 7 para baixo a gente apaga, porque é aquele aplicativo de exemplo. Da mesma forma que quando você entra no Vue ou no React, ele tem uma tela de apresentação pronta, tá? Então, o que a gente vai fazer é apagar a linha 7 para baixo e deixar só a void main, tá? Então, o que é a void main? Função principal. E o runapp é a função que literalmente roda o app, tá? Mas ele precisa receber a tela inicial, tá? Ou a tela inicial ou o gerenciador de rotas, tá? Então, como a gente vai ter mais de uma tela, a gente põe o nome da nossa classe, que vai ser o nosso gerenciador, e dentro do gerenciador tem a nossa tela inicial, beleza? Se você fosse fazer um aplicativo com uma tela só, você poderia colocar o nome da tela aqui dentro, direto. Então, vamos colocar aqui, ó, para a gente criar uma tela, um gerenciador, né, de rotas, a gente digita ST, que automaticamente ele tem opções de criar uma classe, a estrutura de classe pronta, tá? E a classe ou tela, ela pode ser tanto dinâmica quanto estática. O nosso gerenciador de rotas, ele pode ser estático, tá bom? E eu crio, ó, vejo que ele já criou uma estrutura pronta, né? E aí eu posso modificar o nome, que já vem selecionado. Geralmente, o gerenciador, por padrão, a gente coloca uma app, mas você pode colocar o que você quiser, tá? O que ele faz? O gerenciador, ele basicamente, vamos dizer assim, ele contém uma material app, que eu já vou explicar, e toda a configuração de rotas e personalização, tá? Então, esse é o nosso gerenciador. Dentro do uma app, ele está retornando aqui um placeholder, que é tipo um xizinho, tá? Então, a gente tira esse placeholder, porque ele vai retornar para mim uma material app. Tá? O material app, quem que é ele? Vamos dizer que ele é o fornecedor de componentes, ok? Todos os componentes que eu chamar aqui como texto, imagem, vêm dele, tá? E para eu ter a minha navegação entre mais de uma tela e configuração de rota, vem por ele, beleza? E aí, dentro do Material App, eu tenho a propriedade Home. Tá? O que tem a propriedade Home? É a sua tela inicial. A minha tela inicial, como a gente viu, vai ser a nossa Splash Screen. Tá? Então, eu já vou colocar aqui Splash Screen. Tá? Então, a Home
é a propriedade que inicia a tela inicial, ok? A splash screen está dando erro aqui, por que será, né? Porque a gente não criou ela ainda, tá? E aí a gente já vai para uma estrutura MVC de pastas, aqui na lib mesmo, que é onde a gente põe nos códigos, tem que ser dentro da lib. Eu vou criar uma pastinha dentro da lib chamada screens, tá? Ou pages, tá? Não tem problema ser outro nome. Então vamos colocar aqui dentro da screens o arquivo splash.dart, tá? Tome cuidado, tá? O splash screen, ele vai puxar o nome da classe que a gente colocar dentro do arquivo splash, tá? Então não basta, se você colocar splash screen igual você colocou aqui no nome do arquivo, não vai funcionar. O importante é que dentro desse arquivo tenha uma classe chamada splash screen, tá? Então eu vou colocar só splash aqui e aí eu vou criar uma classe que essa classe já vai ser dinâmica, tá? Por que dinâmica? Porque ela vai durar 3 segundos e vai para uma outra. Na verdade ela pode até ser estática, tá? Mas eu sempre faço ela como dinâmica. Então vamos colocar splash screen, tá? Ó, já vem selecionado lá quando eu digito o ST e eu selecionei o stateful, beleza? E aí, ó, criamos a tela, tá? Splash screen. Veja que na main.dart continua o erro. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar e vou escrever de novo, beleza? Apaguei e escrevi de novo. Sumiu o erro da main e a minha splash screen está aqui. Bom, continuando, agora a gente vai ver a função da nossa splash screen, né? Como que a gente faz a lógica de a tela entender que ela vai exibir o conteúdo dela por 3 segundos e vai sair depois, tá? Então, veja que você tem basicamente duas estruturas de classe. Essa primeira estrutura, você configura o que ela precisa receber para iniciar. No caso, ela não precisa de receber nada para iniciar, só de eu chamar ela já vai aparecer na tela, tá? E aqui embaixo a gente configura a lógica interna da tela. Exemplo, quantos segundos deve demorar para ir para outra página, tá bom? Então, é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Então, como a gente vai mexer nessa parte aqui, ó, que é a lógica interna da tela, eu faço sempre minhas variáveis ou funções antes desse override aqui, ó, tá? Então, ó, tava assim, eu dou um enter aqui, ó, para eu começar a configurar aqui. Então, é aqui que a gente coda a nossa lógica, beleza? Tá? Então, dentro da nossa lógica, eu vou falar que a minha tela inicial, ela no estado inicial, a hora que ela abrir, ela demora 2 segundos e já vai para uma outra tela, tá? E para a gente fazer isso, a gente precisa de conhecer alguns componentes e configurações da linguagem. E o primeiro é o override, tá? Veja que eu criei outro override aqui em cima, tá? O que esse override faz? Ele, vamos dizer assim, reseta, tá? Então, toda vez que eu entrar na minha tela de novo, ele vai resetar o estado dela e vai contar 2 segundos e ir para outra tela, tá? Então, ele reseta quem? A minha função void initState, que é uma função do Flutter para falar do estado inicial da tela, tá? Essa função, ela precisa de uma propriedade chamada super.initState, tá? Basicamente garante que ela vai rodar no estado inicial, beleza? E o que eu vou rodar dentro da função do estado inicial? Uma função que espera 2 segundos, tá? Só que eu vou esperar 2 segundos no futuro, tá? Então, no futuro, depois de 2 segundos, eu tenho um delay. E o que vai ser esse delay? Vai ser uma duração, tá? De 2 segundos. Beleza, 2 segundos vai fazer o quê? Aí eu crio uma funçãozinha aqui dentro, ó, que vai ser a minha navegação, beleza? Antes disso, eu vou colocar aqui um ponto e vírgula, e aí
eu vou colocar aqui uma navegação. Navigator.push context, aí vem a route, tá? Aqui a gente põe material page route, que vem lá do material app que a gente falou anteriormente. E aí a gente coloca context, e aí a gente coloca para a tela. Qual tela que ele vai? Tá, eu vou colocar aqui a tela, tela get, tá bom? Que é a nossa tela que a gente falou que ia ser a próxima lá no começo do vídeo. Tá? Eu vou deixar aqui, ó, dá um pause aí no vídeo. Vou até diminuir aqui a fonte. Dá um pause no vídeo, ver aí se tá certinho. Aqui tá dando erro mesmo, porque a gente não criou a tela. Mas depois a gente volta nessa tela aqui, apaga e escreve de novo. E aí ela vai sumir o erro. Tá? Então é isso que eu fiz até agora. Beleza? Dá um pause no vídeo, ver a estrutura. E aí a gente vai prosseguir. Feito isso, pessoal, a gente vai voltar aqui, ó, e continuar. A gente fez a parte lógica, mas a gente não fez a parte de componente, parte visual. Então, vamos para a parte visual agora. E aí ele vai retornar para mim um scaffold. Tá? E aí, o que é o scaffold? Tá? O scaffold, ele é o cara que separa a minha tela entre appbar, body e uma bottom nav. Tá? Vamos dizer assim, separem entre 3 partes. Eu consigo colocar uma barra superior, o conteúdo e o footer, vamos dizer assim, né? Vamos dizer footer mesmo. Isso. E o footer, tá bom? Então, nessa tela, a minha splash screen eu não quero por appbar. Ela vai ser só o meu conteúdo lá e que vai demorar 2 segundos, tá? Então, no body, que é o conteúdo, eu vou colocar tudo centralizado. Então veja que no Flutter tudo vai ficar dentro de outros componentes. E aí a gente tem uma coisa chamada de herança de pais e filhos. Tá? Então o pai de todo mundo aqui é o center do conteúdo. Tá? E qual que é o filho desse center? Eu vou colocar a minha logo e os textos um embaixo do outro. Então eu coloco numa column. E dentro dessa column eu vou colocar vários elementos. A column ela pode ter vários filhos, tá? Então, ao invés de ser shield, eu coloco children, tá? Children, assim. E abro uma lista, tá? Então, ó, pai de todo mundo é o center, vai ficar tudo centralizado. A minha column tem vários filhos. E aí, o primeiro filho vai ser um ícone, tá? Vou colocar um ícone aqui, ó, icons.task. Posso mudar o tamanho dele também. Size, sei lá, 40. Por um texto app tasks do Prof. Vini. E aí eu vou colocar uma linha para separar os dois, tá? Um divider, tá? O divider é tipo o HR do, vamos dizer assim, do HTML, tá? Ele cria uma linha para separar dois textos ou dois componentes, tá? E aí essa linha, o que eu posso fazer é criar um valor inicial de padding nela, tá? Então ela começa com 20 pixels de padding e ela termina o padding dela com 20 pixels. E eu coloco um subtítulo, que era o que a gente tinha falado lá. Então, bem-vindo ao app de gerenciamento. Tá? Então é isso. Vou deixar aqui para vocês, dar uma olhadinha, pausa o vídeo e aí ver se está correto, tá bom? E aí a gente já vai prosseguir. Veja que a tela get aqui, ó, tá com erro. Por quê? Porque a gente não criou ainda. Então a mesma coisa. Dentro de screens, como a tela get é uma screen, eu vou criar aqui um arquivo chamado get.dart e vou criar uma classe que tem que ser o mesmo nome que isso aqui, ó, tela get. Então vem aqui, st, coloco stateful, tá? Por que stateful? Porque essa tela get ela vai comunicar com a API, tá? Então, imagina só, imagina que você tem o dado da API, ok? E a API precisa chegar ao app.
Veja que para o dado do API chegar ao app, ele vai levar um tempo. Por mais que um tempo, 2, vamos dizer assim, milissegundos, demora. O dado não está no aplicativo, está vindo de fora. Então, eu preciso aguardar o app chegar. Vou utilizar então funções assíncronas, tá? Mudança de estado, tá? Então, essa tela precisa ser stateful, tá bom? E aí, ó, criando a tela get, você volta na splash screen, apaga a tela get e escreve de novo, tá bom? Então, vamos finalizar o vídeo por aqui. E aí, ó, ficou assim a nossa tela get. Dá um print aí, pausa o vídeo, copia. E a nossa tela get ficou assim, tá? A nossa main, igual estava lá no começo, é mais simplesinho, ficou assim, beleza? E aí a gente pode rodar o app, né? Como que a gente roda o app? Se você voltar na main.dart, tem 3 formas de você rodar, tá? A primeira é você vir na main.dart, vai aparecer um playzinho, e do lado do play tem uma setinha, tá? E aí, nessa setinha, você roda sem o debugging, tá bom? E aí, ó, vai aparecer uma janela. Como que você quer rodar? Veja que eu criei web e Android, né? Então apareceu tanto o meu emulador quanto o meu aplicativo na web. Então, eu vou escolher o web, tá? Eu vou deixar o web pequeno, igual um celular, mas eu vou rodar no web porque ele é bem mais rápido, beleza? Consome, vamos dizer assim, uma menor quantidade de RAM e aí você pode entrar no inspecionar elemento e ver no tipo de celular que você quiser, tá? E aí, abrindo aqui, eu já volto com vocês. Então, ó, tá iniciando e aí ele foi para a tela get, tá? Como que a gente vê para ir para a tela de celular, né? A gente clica com o botão direito, vem inspecionar, tá? E quando a gente faz isso, a gente tem um botãozinho aqui, ó, que tem tipo um notebook com um celular. E aí, a gente vem aqui, ó, aperta em responsive e a gente pode mudar para um iPhone SE, por exemplo, tá? Feito isso, a gente pode resetar o app de novo e ver como que ele ficaria se fosse no iPhone, por exemplo, tá? Então, se você fez igual eu fiz da última vez, só voltar aqui para ver se ele vai... Aí, ó, apareceu 2 segundos e voltou, tá? Então, se você fez da maneira de apertar no play, aparece aqui um reload verdinho, você pode apertar nele. E existe uma outra forma que eu vou mostrar aqui agora, para iniciar o app, é utilizando o comando flutter run. Tá? E aí ele vai pedir qual dispositivo você quer rodar. Então, por exemplo, vou rodar no Chrome, aperto 1. E aí ele vai abrir o Chrome de novo. Tá? E aí, nesse caso aqui, para você resetar, você digita R no terminal. E tem 2 tipos de reload. O reload, vamos dizer assim, simples e o reload hot. Né? O hot, ele reseta tudo. Tá? Então, às vezes, eu acho até melhor você usar o R maiúsculo para fazer o reload. Beleza? Então, ou você inicia o app por aqui, ou você digita flutter run. E aí o app vai rodar de novo. E aí você faz aquilo, né? Vai no inspecionar, vem aqui no celularzinho, põe responsividade para o iPhone, por exemplo, e aí ele vai aparecer o projeto com a tela splash durando 2 segundos e depois ele vai para a tela get, tá? Então, ó, splash foi para get. A get está com X, que a gente não fez nada nela ainda.